Ele, um magnata poderoso e carismático, guarda um amor proibido e secreto por anos. A faxineira de seu império, a mulher que ele observa de longe, a única real em seu mundo de falsidade. Ela, discreta e humilde, vê-se apenas a faxineira, cética em relação ao amor dos ricos, acreditando ser indigna de um grande romance. Em um encontro inesperado, ela interpreta a atenção do CEO como condescendência e, com mágoa e orgulho ferido, o confronta. Pare, Sr. Thorne. Eu sei quem eu sou e sei quem o senhor é. Eu nunca serei sua. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Beatriz Faria ajustou o uniforme azul marinho pela última vez antes de passar o cartão no sensor do 35º andar. Eram 5:30 da manhã e o silêncio do edifício corporativo Thorne Investimentos ainda a tranquilizava. Naquele horário, ela era invisível, exatamente como preferia. Aos 36 anos, Beatriz carregava nos ombros o peso de uma família inteira. Sua mãe, Dona Rosa, lutava contra um câncer que consumia não apenas sua saúde, mas também as economias da família. Os irmãos mais novos, Júlio de 19 e Marina de 16, dependiam dela para os estudos. O salário de faxineira mal cobria os remédios e as consultas médicas, mas Beatriz jamais reclamava. Cada madrugada que ela limpava, cada piso que ela encerava, era um passo a mais na direção da cura de sua mãe. Enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor de mármore, Beatriz não sabia que 40 andares acima, nos escritórios da presidência, Victor Thorne estava acordado há horas, observando-a através das câmeras de segurança. Victor tinha 39 anos e comandava um império financeiro avaliado em bilhões. Herdeiro de uma dinastia de investidores, ele transformara a empresa familiar em uma potência tecnológica que influenciava mercados em 3 continentes. Sua rotina começava às 4 da manhã com relatórios internacionais e terminava depois da meia-noite com videoconferências com a Ásia. Ele era temido nas salas de reunião, admirado pela mídia financeira e cortejado pela alta sociedade paulistana. Mas Victor guardava um segredo que o atormentava há 3 anos. Estava perdidamente apaixonado por Beatriz Faria, a faxineira do 35º andar. Tudo começou numa madrugada de dezembro de 2022, quando ele decidiu trabalhar no escritório durante o recesso de fim de ano. Desceu alguns andares para buscar documentos esquecidos e a viu. Beatriz limpava as janelas com uma dedicação comovente, cantarolando baixinho uma música gospel. Havia algo na forma delicada como ela tratava cada superfície, na dignidade com que executava seu trabalho, que tocou uma fibra em Victor que ele nem sabia que existia. Desde então, ele mudou discretamente sua rotina. Passou a chegar mais cedo, a prolongar algumas reuniões, a encontrar desculpas para circular pelos andares onde ela trabalhava. Nunca se dirigiu a ela diretamente. O medo da rejeição e a consciência do abismo social que o separava o paralisavam. Mas ele a conhecia melhor do que ela imaginava. Victor sabia que Beatriz sustentava a família sozinha. Sabia que ela estudara administração pela metade e abandonara o curso quando o pai morreu. Sabia que ela chegava sempre 15 minutos mais cedo e que jamais faltava ao trabalho, mesmo quando estava visivelmente gripada. Sabia que ela guardava uma foto da família no bolso do uniforme e que sorria com genuína alegria quando recebia mensagens dos irmãos. Naquela manhã de agosto, Victor tomou uma decisão que vinha adiando há meses. Precisava falar com ela, nem que fosse apenas um bom dia. Desceu até o 35º andar com o coração disparado, fingindo revisar alguns contratos.
Beatriz estava organizando o material de limpeza quando ouviu os passos firmes no corredor. Ergueu os olhos e sentiu o sangue gelar. Victor Thorne caminhava em sua direção, impecável em seu terno italiano, os cabelos negros perfeitamente alinhados, os olhos cinzas fixos nela com uma intensidade que a deixou sem ar. "Bom dia", disse ele, parando a poucos metros dela. Sua voz, que comandava as salas de reunião e intimidava executivos, saiu rouca e hesitante. Beatriz baixou os olhos imediatamente. "Bom dia, Sr. Thorne. Eu queria agradecer pelo excelente trabalho que a senhora faz. Este andar sempre fica impecável." Ela o encarou surpresa. Em 3 anos trabalhando ali, nenhum executivo jamais havia dirigido uma palavra gentil a ela. A maioria nem sequer a cumprimentava. "Obrigada, senhor. É apenas meu trabalho." Victor quis dizer mais, quis perguntar sobre ela, sobre sua família, sobre seus sonhos, mas as palavras se recusavam a sair. Como explicar que ele a admirava há anos? Como dizer que ela era a única razão pela qual ele ainda acreditava que existiam pessoas genuínas no mundo? "Bem, eu tenho uma reunião", murmurou ele, recuando. Beatriz assentiu e voltou ao trabalho, mas suas mãos tremiam enquanto organizava os produtos de limpeza. Havia algo diferente no olhar dele, algo que a fazia sentir-se estranhamente exposta e, ao mesmo tempo, vista pela primeira vez em anos. Quando Victor desapareceu no elevador, ela encostou-se à parede e respirou fundo. Não podia estar imaginando coisas. O CEO da empresa havia descido 40 andares apenas para agradecê-la. Isso não fazia sentido. Mas enquanto terminava de limpar o corredor, Beatriz não conseguiu tirar da mente os olhos cinzentos de Victor Thorne e a forma como ele a olhara, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Nos dias que se seguiram ao encontro, Victor não conseguia se concentrar em nada. Durante a reunião do conselho, sua mente vagava para o momento em que Beatriz o encarara com aqueles olhos castanhos, cheios de surpresa. Ele se pegou inventando desculpas para descer aos andares inferiores, mas sempre perdia a coragem no último momento. Beatriz, por sua vez, encontrava-se igualmente perturbada. Cada vez que o elevador se abria no 35º andar, seu coração acelerava na expectativa de ver Victor Thorne emergir das portas espelhadas. A lembrança da voz rouca dele dizendo bom dia ecoava em sua mente durante todo o trabalho. "Você anda estranha, Bia", comentou Carla, sua colega de turno, enquanto organizavam o material no depósito. "Parece que viu fantasma." "Bobagem", murmurou Beatriz, mas corou levemente. Na verdade, ela estava atormentada por pensamentos que considerava absurdos. Como podia uma mulher como ela, que ganhava um salário mínimo e morava numa casa de 2 cômodos em Cidade Tiradentes, sequer pensar no CEO da empresa? Victor Thorne frequentava as páginas sociais dos jornais. Era fotografado em eventos beneficentes ao lado de socialites deslumbrantes. Seu mundo era feito de jantares em restaurantes cujo menu custava mais que o salário mensal de Beatriz. A diferença entre eles era um abismo intransponível, e ela sabia disso. Victor, entretanto, não conseguia parar de pensar nela. Começou a pesquisar discretamente sobre a vida de Beatriz através do Departamento de Recursos Humanos. Descobriu que ela havia solicitado vários adiantamentos salariais nos últimos meses, sempre justificados por despesas médicas. Descobriu também que ela trabalhava nos fins de semana como diarista em casas de família para complementar a renda. A informação o deixou inquieto. Como alguém tão dedicada ao trabalho precisava se esforçar tanto para sobreviver? Victor tomou uma decisão impulsiva. Instruiu o RH a conceder um aumento de 15% para todas as funcionárias da limpeza,
justificando como uma valorização dos serviços essenciais. Quando Beatriz recebeu a notícia do aumento, 2 semanas depois ficou eufórica. Ligou para a mãe, chorando de alegria, calculando mentalmente quantos remédios a mais poderia comprar, quantas consultas particulares poderia custear. Minha filha, Deus está vendo teu esforço, disse Dona Rosa do outro lado da linha, a voz fraca, mas carinhosa. Beatriz sorriu, limpando as lágrimas. Mamãe, agora vai dar tudo certo. A senhora vai ficar boa, eu prometo. Na manhã seguinte, ela trabalhava com um ânimo renovado quando ouviu passos familiares no corredor. Victor apareceu novamente, desta vez carregando uma pasta. Bom dia, Beatriz, disse ele, e ela notou que ele havia usado seu nome. Como ele sabia seu nome? Bom dia, Sr. Thorne. Espero que esteja satisfeita com as mudanças na política salarial da empresa, disse ele, tentando soar casual. Beatriz o encarou, uma suspeita crescendo em seu peito. O senhor teve algo a ver com isso? Victor hesitou. Havia planejado negar, manter a distância, mas algo no olhar direto dela o desarmou completamente. Eu apenas acredito que funcionários dedicados devem ser valorizados. Funcionários, ou funcionárias da limpeza especificamente? Perguntou ela, cruzando os braços. Sua voz tinha uma mistura de gratidão e desconfiança que deixou Victor desconfortável. Beatriz, eu não quero que pense que... Que pense o quê, Sr. Thorne? Que o senhor tem interesse em uma simples faxineira. A pergunta saiu mais afiada do que ela pretendia. Mas anos de desconfiança em relação a homens de dinheiro haviam ensinado Beatriz a se proteger. Victor sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não é assim que eu vejo você. Como? O senhor me vê então? Os olhos dela brilhavam desafiadores. Porque eu sei exatamente quem eu sou, sei de onde venho, sei qual é o meu lugar. E sei que homens como o senhor não se interessam por mulheres como eu por motivos nobres. A acusação atingiu Victor em cheio. Ele viu nos olhos de Beatriz a dor de quem já havia sido machucada antes, a desconfiança de quem aprendeu que promessas bonitas de homens ricos raramente se cumprem. Você está enganada sobre mim, disse ele, a voz baixa, mas firme. Estou? Beatriz riu amargamente. O senhor nem sabe meu sobrenome, Sr. Thorne. Não sabe que tenho uma mãe doente, que sustento 2 irmãos, que acordo às 4 da manhã todos os dias para chegar aqui a tempo. Para o senhor, eu sou apenas um rosto bonito que cruza seu caminho de vez em quando. Victor quis protestar. Quis dizer que sabia tudo isso e muito mais, que havia 3 anos ele observava sua força e dedicação, que ela era a única mulher real em seu mundo artificial. Mas as palavras se recusaram a sair. O silêncio se estendeu, entre eles carregado de tensão e mal-entendidos. Com licença, Sr. Thorne, disse Beatriz finalmente, preciso voltar ao trabalho. Victor a viu se afastar. O coração partido. Havia estragado tudo. Tentara se aproximar e só conseguira criar uma barreira ainda maior entre eles. 2 horas depois, enquanto revisava contratos em seu escritório, Victor recebeu uma ligação urgente de segurança. Sr. Thorne, tivemos um acidente no 35º andar. Uma funcionária da limpeza desmaiou e está sendo atendida pelos paramédicos. Victor deixou tudo cair e correu para o elevador, o coração disparado. Quando as portas se abriram no 35º andar, ele viu Beatriz sentada no chão, pálida, cercada por paramédicos e colegas de trabalho. O que aconteceu? Perguntou ele, ajoelhando-se ao lado dela. Ela não almoçou, explicou Carla. Disse que não estava com fome, mas acho que ela não tem comido direito há dias. Victor olhou para Beatriz, que evitava seu olhar claramente constrangida. Ele entendeu na hora. Ela estava economizando na própria alimentação para custear o tratamento da mãe. Vou levá-la ao hospital, disse ele sem hesitar.
Não precisa, protestou Beatriz fracamente. É só cansaço. Não é negociável, respondeu Victor, ajudando-a a se levantar. Meu motorista está subindo. Enquanto esperavam o elevador, Beatriz segurou seu braço para se equilibrar e Victor sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo inteiro. Por um momento ela se apoiou nele completamente e ele percebeu que, apesar de toda a desconfiança, havia algo entre eles que nenhum dos dois conseguia negar. O hospital particular para onde Victor levou Beatriz contrastava drasticamente com os postos de saúde públicos que ela conhecia. Corredores silenciosos, ar-condicionado perfeito, médicos atenciosos que não pareciam ter pressa. Enquanto esperava os resultados dos exames na sala VIP, Beatriz sentia-se como uma intrusa naquele mundo asséptico e caro. Victor havia insistido em acompanhá-la, dispensando reuniões importantes e ignorando as ligações constantes de sua assistente. Agora sentado ao lado dela no sofá de couro bege, ele observava discretamente seu perfil delicado, os cabelos castanhos escuros presos num coque simples, as mãos calejadas pelo trabalho, entrelaçadas no colo. O senhor não precisa ficar, murmurou Beatriz pela terceira vez. Já foi gentil demais. Pare de me chamar de senhor, disse Victor suavemente. Meu nome é Victor. Ela o encarou, surpresa pela intimidade do pedido. Seria inadequado. Inadequado para quem? Antes que ela pudesse responder, o médico entrou com os resultados. Anemia severa, desidratação, sinais de desnutrição. Nada grave, mas preocupante o suficiente para exigir cuidados imediatos. A senhora precisa se alimentar adequadamente e descansar mais, orientou o doutor, entregando uma receita com vitaminas caras. E nada de esforço físico excessivo pelos próximos dias. Quando saíram do hospital, Victor notou como Beatriz guardou a receita no bolso sem olhar, claramente sem intenção de comprá-la. Vou levá-la para jantar, disse ele, orientando o motorista para um restaurante discreto em Jardins. Eu preciso voltar para casa, protestou Beatriz. Minha mãe. Você desmaiou de fome, Beatriz. Não vou deixá-la ir embora sem comer. O restaurante era pequeno e elegante, com apenas 12 mesas e um ambiente íntimo. Beatriz sentiu-se deslocada em seu uniforme de trabalho entre os outros, clientes bem vestidos, mas Victor pediu uma mesa reservada onde se sentiria mais confortável. Enquanto esperavam a comida, um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Por que está fazendo isso? Perguntou Beatriz finalmente. Victor girou o copo de vinho entre os dedos, pensando na resposta. Porque me importo com você. Mas por quê? O senhor Victor nem me conhece. Eu conheço mais do que imagina. A confissão saiu antes que ele pudesse se conter. Beatriz franziu a testa. Como assim? Victor respirou fundo, sabendo que estava prestes a revelar mais do que deveria. Eu sei que você estuda administração pela correspondência nas horas vagas. Sei que manda dinheiro para seus irmãos todo mês, mesmo quando mal sobra para você. Sei que sua mãe está fazendo quimioterapia e que você vende suas próprias coisas para pagar os remédios dela. O rosto de Beatriz empalideceu. Como sabe de tudo isso? Victor hesitou, percebendo tarde demais como suas palavras podiam soar invasivas. Eu me preocupo com meus funcionários. Com todos eles ou só comigo? A pergunta veio carregada de uma desconfiança que fez Victor se encolher. Só com você, admitiu ele baixinho. Beatriz se recostou na cadeira, processando a informação. Há quanto tempo me observa? 3 anos. 3 anos. Sua voz subiu uma oitava. Você me espionava e eu nem sabia? Não era espionagem. Eu apenas notei você.
Homens como você notam mulheres como eu por um motivo só, Victor. E eu já passei por isso antes. Algo no tom amargo da voz dela fez Victor se inclinar para a frente. O que quer dizer? Beatriz mordeu o lábio, como se estivesse decidindo quanto revelar. Quando eu tinha 24 anos, trabalhava como recepcionista numa empresa de importação. O dono era casado, rico, respeitado. Ele começou a me dar presentes, a me chamar para jantares de trabalho. Dizia que eu era especial, diferente das outras mulheres. Victor sentiu um nó se formar no estômago. Eu acreditei, continuou Beatriz, a voz ficando mais baixa. Acreditei quando ele disse que ia deixar a esposa. Acreditei quando disse que me amava, até o dia em que engravidei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele me ofereceu dinheiro para fazer um aborto. Quando eu me recusei, me demitiu e espalhou mentiras sobre mim para outras empresas. Perdi o bebê 2 semanas depois, de tanto estresse e desgosto. E ele continuou sua vida perfeita como se eu nunca tivesse existido. Victor sentia como se alguém tivesse arrancado o ar de seus pulmões. A dor na voz de Beatriz, a maneira como ela evitava seu olhar enquanto contava a história, tudo isso o fez entender por que ela era tão desconfiada. Beatriz, eu não sou... Não é o quê? Casado? Rico? Poderoso? Ela finalmente o encarou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. É exatamente isso que você é, Victor, e eu não vou passar por aquilo de novo. Victor estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Eu jamais faria algo assim com você. É o que eles sempre dizem. Não, Beatriz, você não entende. Victor respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria tudo entre eles. Eu não sou casado porque nunca consegui esquecer uma mulher. Uma mulher que vi pela primeira vez há 3 anos, limpando janelas e cantarolando uma música gospel. Uma mulher que me fez perceber que tudo em minha vida era vazio e sem sentido. Beatriz o encarou incrédula. Você me salvou, Beatriz. Sem nem saber, você me trouxe de volta à vida. E eu sei que não tenho o direito de sentir isso. Sei que somos de mundos diferentes. Mas... Sua voz falhou por um momento. Eu estou apaixonado por você há 3 anos. A confissão pairou no ar entre eles como uma bomba prestes a explodir. Beatriz o fitava com uma mistura de choque, medo e algo que Victor ousava esperar que fosse esperança. Isso é impossível, sussurrou. Ela, por que é impossível amar alguém corajosa, bondosa e real como você? Beatriz retirou a mão da mesa como se o toque dele queimasse. Porque eu não posso me dar ao luxo de acreditar em contos de fada, Victor. Tenho responsabilidades, pessoas que dependem de mim. Não posso arriscar meu coração de novo. Mas, mesmo dizendo isso, Victor viu algo se quebrar na barreira que ela havia construído ao redor de si mesma. E pela primeira vez em 3 anos, ele teve esperança. 3 semanas se passaram desde o jantar. Victor respeitou o pedido silencioso de Beatriz por distância, mas não conseguiu parar de pensar nela. Aumentou discretamente o plano de saúde da empresa para incluir familiares dos funcionários, esperando que isso ajudasse com o tratamento da mãe dela. Beatriz percebeu a mudança, mas não disse nada. Era uma quinta-feira chuvosa de setembro, quando tudo mudou. Victor trabalhava até tarde em seu escritório quando recebeu uma ligação frenética de sua assistente. Senhor Thorne, há um incêndio no 28º andar. Os bombeiros estão a caminho, mas o prédio está sendo evacuado. Victor correu para a janela e viu a fumaça subindo pelos andares inferiores. Sua mente imediatamente voou para Beatriz. Quinta-feira era o dia em que ela fazia a limpeza pesada, nos andares intermediários. Quais funcionários ainda estão no prédio? Gritou ele no telefone enquanto corria para o elevador.
Os elevadores foram desligados por segurança, senhor. Use as escadas de emergência. Victor desceu os degraus de 3 em 3, o coração martelando no peito. A fumaça estava ficando mais densa. No 29º andar, ouviu vozes vindas de baixo. "Tem alguém presa no 28º?" gritou um bombeiro. "Uma funcionária da limpeza. A escada de emergência está bloqueada por destroços." Victor não pensou 2 vezes. Ignorando os gritos dos bombeiros para que esperasse, ele forçou a porta corta-fogo e entrou na zona de perigo. A fumaça estava tão densa que mal conseguia enxergar a própria mão. "Beatriz!" gritou. Ele. "Beatriz, onde você está?" Uma voz fraca respondeu do final do corredor. "Aqui, estou aqui." Victor seguiu a voz, tateando pelas paredes. Encontrou Beatriz, agachada perto de uma janela, tossindo violentamente, com uma toalha molhada cobrindo o nariz e a boca. "Victor, o que está fazendo aqui?" perguntou ela, os olhos arregalados de susto ao vê-lo. "Vim te tirar daqui." Ele a ajudou a se levantar, passando o braço ao redor de sua cintura. "A escada de emergência está bloqueada, mas tem uma saída alternativa no 27º andar." Eles caminharam juntos através da fumaça, Victor guiando Beatriz, com uma segurança que ela não questionou. Ele conhecia cada centímetro daquele prédio. Chegaram à escada interna que conectava os andares da diretoria, uma rota que poucos conheciam. "Por aqui", disse ele, mas ao forçar a porta, ouviram um estrondo terrível. Parte do teto havia desabado, bloqueando também aquela saída. Estavam presos. "Victor, eu tenho medo", sussurrou Beatriz. E pela primeira vez desde que se conheciam, sua voz estava despida de toda defesa. Ele a puxou para seus braços, escondendo-a contra o peito. "Eu não vou deixar nada acontecer com você. Juro por tudo que é sagrado." Encostados na parede, esperando os bombeiros encontrarem uma forma de resgatá-los, algo mudou entre eles. A proximidade forçada, o perigo real, a vulnerabilidade do momento, tudo conspirou para derrubar as barreiras que Beatriz havia construído. "Por que veio me procurar?" perguntou ela contra seu peito. "Porque eu não conseguiria viver se algo acontecesse com você." Ela ergueu o rosto para olhá-lo, e Victor viu que as lágrimas em seus olhos não eram apenas da fumaça. "Eu tenho tanto medo de você", sussurrou ela. "Medo de mim, medo do que sinto quando estou perto de você, medo de acreditar que isso é real." Sua voz quebrou. "Medo de que você desapareça da minha vida como se nunca tivesse existido." Victor segurou o rosto dela entre as mãos. "Beatriz, olhe para mim. Eu arrisquei minha vida para chegar até você hoje. Isso parece com alguém que vai desaparecer?" Ela o fitou nos olhos e pela primeira vez viu a verdade nua e crua do amor dele por ela. Não havia cálculo, não havia interesse escondido. Havia apenas um homem desesperadamente apaixonado, disposto a morrer por ela. "Eu também me apaixonei." Por você", sussurrou ela, as palavras saindo como uma confissão arrancada à força. Victor a beijou então, ali no meio da fumaça e do perigo. Um beijo carregado de 3 anos de desejo reprimido e medo de perdê-la. Beatriz se entregou completamente, todas as suas defesas desmoronando de uma vez. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta. Haviam cruzado uma linha que os mudaria para sempre. 20 minutos depois, os bombeiros conseguiram abrir uma passagem e os resgataram. Quando saíram do prédio, foram recebidos por uma multidão de funcionários, equipes de emergência e, para o horror de Victor, 3 repórteres com câmeras. A imagem de Victor Thorne, CEO bilionário, carregando nos braços Beatriz Faria, funcionária da limpeza, com os dois obviamente abalados e ele claramente protegendo-a da multidão, foi capturada de todos os ângulos. "Senhor Thorne", gritou um repórter, "o senhor arriscou sua vida para salvar uma funcionária. Qual é
Sua relação com ela? Victor ignorou as perguntas, levando Beatriz direto para sua limusine. Mas o estrago estava feito. As fotos já estavam sendo enviadas para as redações e até o fim da noite a notícia estaria em todos os sites de fofoca da cidade. Victor, isso vai causar problemas para você, disse Beatriz dentro do carro, ainda trêmula. Ele segurou a mão dela firmemente. Eu não me importo, mas sua família, seus negócios, não me importo, repetiu ele, olhando-a nos olhos. Não depois do que você me disse lá dentro. Não depois de saber que você me ama. Beatriz sabia que ele estava subestimando as consequências. Homens como Victor Thorne tinham reputações a proteger, famílias tradicionais com expectativas, acionistas conservadores. Uma relação com a faxineira da empresa seria vista como um escândalo. Mas naquele momento, ainda sentindo o gosto do beijo dele em seus lábios e o calor de seus braços ao redor dela, Beatriz permitiu-se acreditar que o amor poderia ser mais forte que tudo isso. Ela não sabia que naquela mesma noite as fotos chegariam às mãos de Helena Thorne, a matriarca da família, que há meses vinha pressionando Victor para se casar com Isabela Monteiro, filha de seus sócios mais importantes. Helena Thorne não era mulher de aceitar que os planos de sua dinastia fossem arruinados por uma aventura do filho com uma empregada. Na manhã seguinte, as manchetes eram devastadoras. CEO bilionário se arrisca por funcionária. Romance ou golpe do baú. Estampava o maior jornal de São Paulo. As fotos de Victor carregando Beatriz nos braços ocupavam as primeiras páginas de 3 tabloides diferentes. Victor chegou ao escritório determinado a ignorar a comoção, mas encontrou Helena Thorne esperando-o em sua sala. Aos 62 anos, sua mãe mantinha a elegância gélida que aterrorizava adversários e familiares há décadas. Mãe, eu posso explicar? Explicar? Helena ergueu o jornal. Explicar como meu filho, herdeiro de um império familiar, construído ao longo de gerações, se expôs publicamente por uma empregada. Beatriz não é uma empregada. Ela tem nome. Ela salvou minha vida tanto quanto eu salvei a dela. Helena riu friamente. Sua vida? Victor, você desenvolveu uma obsessão patológica por uma mulher que nem sequer conhece. Isso precisa parar. Eu a amo. Amor. A palavra soou como veneno nos lábios de Helena. Você acha que isso é amor? É luxúria, Victor. É a fantasia de um homem entediado com mulheres de sua própria classe. Você não sabe do que está falando. Eu sei exatamente do que estou falando. Helena se aproximou da mesa, colocando uma pasta diante dele. Esta é Beatriz Faria, 36 anos, ensino médio completo, curso superior incompleto. Trabalha como faxineira há 5 anos. Antes disso, teve 3 empregos diferentes. Demitida de uma empresa de importação por conduta inadequada. Adivinha com quem? Victor sentiu o sangue gelar. Como você? Eu tenho meus recursos, querido, e descobri algo muito interessante sobre sua grande amor. Helena abriu a pasta, revelando documentos e fotos. Ela já teve um caso com o patrão antes. Engravidou, tentou chantagear o homem, foi exposta e humilhada. E agora está repetindo o padrão com você. Isso não é verdade. Victor se levantou bruscamente. Ela me contou sobre aquele homem. Ele a usou e a abandonou. Ah, ela contou uma versão romântica da história? Helena sorriu cruelmente. Que conveniente. A verdade é que Beatriz Faria tem um histórico de se envolver com homens ricos e casados. E você, meu querido filho ingênuo, é apenas o próximo da lista. Victor olhou para as fotos na pasta. Beatriz mais jovem, entrando num hotel caro com um homem de meia idade. Documentos médicos de um aborto. Registros de uma conta bancária com depósitos regulares que cessaram abruptamente. Onde conseguiu isso?
O detetive particular que contratei é muito eficiente. E há mais. Helena virou algumas páginas. 3 dias depois que vocês foram vistos juntos, saindo do hospital, ela foi ao banco e consultou informações sobre empréstimos para a compra de imóvel. Ontem, antes do incêndio, ela pesquisou sobre carros usados na faixa de R$50 mil. Interessante timing, não acha? Victor sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Você está distorcendo os fatos. Estou apresentando os fatos, Victor. Esta mulher é uma oportunista experiente e você está sendo manipulado. Naquele momento, a assistente de Victor entrou sem bater. Senhor Thorne, desculpe interromper, mas temos uma situação. A senhorita Beatriz está no saguão. Ela diz que precisa falar com o senhor urgentemente. Helena sorriu com satisfação. Que perfeito. Mande-a subir, querida. Quero conhecer pessoalmente a mulher que está tentando destruir minha família. Minutos depois, Beatriz entrou no escritório claramente angustiada, parando abruptamente ao ver Helena Thorne. Victor, eu preciso falar com você. Os jornalistas estão na porta de casa. Minha mãe está apavorada. Meus irmãos... Sua voz morreu ao perceber a tensão no ambiente. Beatriz, disse Helena com falsa cordialidade. Que prazer finalmente conhecê-la. Sou Helena Thorne, mãe do Victor. Senhora Thorne. Beatriz fez uma leve reverência, claramente intimidada. Sente-se, querida. Estávamos justamente falando sobre você. Beatriz olhou para Victor, que evitou seu olhar. Algo estava terrivelmente errado. Victor me contou sobre seu relacionamento, continuou Helena, e devo confessar que estou preocupada. Você percebe a posição delicada em que colocou meu filho? Eu não queria que isso acontecesse, disse. Beatriz, a voz trêmula, eu nunca pedi por nada disso. Claro que não. Helena pegou um documento da pasta. Mas me diga, já que estamos sendo honestas, é verdade que você consultou sobre empréstimos bancários esta semana? Beatriz empalideceu. Como a senhora? E sobre a compra de um carro? R$50 mil é uma quantia considerável. Para alguém com seu salário. Eu pensei que talvez com o aumento... Beatriz olhou para Victor desesperadamente. Victor, você sabe por que eu precisaria dessas coisas? É para minha mãe, para dar melhores condições para minha família. Claro, querida, sempre é para a família. Helena se levantou. Assim como era para a família quando você se envolveu com Eduardo Marques da importadora Continental. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz ficou lívida. Victor, sussurrou ela, você contou para sua mãe sobre... Ele não contou nada, interrompeu Helena. Eu descobri sozinha, assim como descobri sobre as fotos no hotel, sobre a gravidez, sobre os pagamentos mensais que você recebia. Beatriz se levantou cambaleando. Não foi assim. Vocês não entendem. Entendemos. Perfeitamente. Disse Helena friamente. Você é uma predadora experiente e meu filho quase caiu na sua armadilha. Mas isso acaba aqui. Victor permaneceu calado, olhando para Beatriz com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Victor, implorou ela, você sabe quem eu realmente sou. Você sabe que o que sinto por você é verdadeiro. Eu sei? Victor finalmente falou. A voz estranhamente fria. Você me contou sobre Eduardo Marques, mas omitiu alguns detalhes importantes, não foi? Eu contei a verdade seletiva. Victor se aproximou dela. Por que não me disse que recebeu dinheiro dele durante meses? Por que não mencionou as fotos no hotel? Porque eu sabia que você pensaria exatamente isso. Beatriz estava chorando agora. Sabia que você duvidaria de mim, como todos sempre duvidaram. E os empréstimos? Os planos de comprar um carro logo depois que nos tornamos próximos?
Mãe está morrendo, Victor. Eu queria conseguir um jeito de levá-la para um hospital melhor, de dar uma vida digna para ela. Pensei que talvez, se você realmente me amasse, você me ajudaria a ajudar minha família. Ajuda ou pagamento pelos seus serviços? Perguntou Helena cruelmente. Beatriz olhou de Victor para Helena, vendo a desconfiança nos olhos de ambos. Tudo o que havia construído, toda a confiança que tinha ganhado, se desfazia diante dela. Eu nunca pedi nada de você, disse ela para Victor, a voz quebrada. Nunca pedi para você se apaixonar por mim. Nunca pedi para você me salvar. Eu só queria trabalhar em paz e cuidar da minha família. Mas agora que tem a atenção dele, está calculando como aproveitar melhor a situação, concluiu Helena. Beatriz enxugou as lágrimas e endireitou os ombros. A senhora tem razão sobre uma coisa, senhora Thorne. Eu não pertenço ao mundo de vocês e depois de hoje tenho certeza de que não quero pertencer. Ela se virou para Victor. Obrigada por salvar minha vida ontem. Considere nossa dívida quitada. E saiu do escritório, deixando Victor com o coração despedaçado e Helena com um sorriso de vitória. Mas Helena Thorne não havia terminado. Naquela tarde, ela fez uma ligação para o diretor de RH da empresa. Quero que Beatriz Faria seja demitida imediatamente. Invente qualquer motivo e garanta que ela não consiga emprego em nenhuma empresa séria de São Paulo. Quero que ela entenda que mexer com a minha família tem consequências. Uma semana se passou desde que Beatriz saiu do escritório de Victor. 7 dias de silêncio absoluto entre eles. 7 dias em que ela não apareceu para trabalhar. Victor havia tentado ligar várias vezes, mas o número dela estava sempre ocupado ou ia direto para a caixa postal. Na manhã de segunda-feira, ele finalmente descobriu por quê. Senhor Thorne, disse a diretora de RH, visivelmente desconfortável. Preciso informá-lo que Beatriz Faria foi demitida por justa causa na sexta-feira. Victor levantou os olhos dos relatórios bruscamente. Como assim demitida? Por ordem de quem? Por ordem sua, senhor. Pelo menos foi o que nos disseram. Eu nunca autorizei demissão alguma. Victor se levantou furioso. Quem disse isso? A mulher hesitou. Sua mãe, senhor. Dona Helena disse que era uma ordem direta sua e que não deveríamos incomodá-lo com os detalhes. Victor sentiu uma fúria cega tomar conta dele. Correu para o elevador, descendo direto ao estacionamento. 20 minutos depois, estava na porta da casa de Helena Thorne, em Jardins. Mãe, gritou ele, invadindo a sala de estar onde ela tomava chá com 2 amigas. Como você se atreve? Victor, querido, estamos recebendo visitas. Eu não me importo. Ele se plantou diante dela, os olhos brilhando de raiva. Você demitiu Beatriz sem minha autorização. Helena dispensou as amigas com um gesto elegante. Quando ficaram sozinhos, ela se levantou calmamente. Fiz o que era necessário para proteger nossa família. Você não tinha direito. Eu tenho todos os direitos. Sou acionista majoritária da holding que controla suas empresas. Ou esqueceu? Helena serviu-se de mais chá imperturbável. E a mais, querido, tomei a liberdade de fazer algumas ligações. Beatriz Faria não conseguirá emprego em nenhuma empresa respeitável de São Paulo. Seu nome está numa lista negra. Victor sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você destruiu a vida dela. Eu salvei a sua. Helena o encarou friamente. E se você tentar ajudá-la financeiramente ou de qualquer outra forma, vou tornar público tudo o que descobri sobre ela. As fotos no hotel, os pagamentos, tudo. Imagina como ficará a reputação dela depois disso? Você é um monstro. Eu sou uma mãe protegendo seu filho de uma golpista.
Victor saiu de lá e foi direto para a cidade de Tiradentes. Precisava encontrar Beatriz, explicar que não sabia de nada, que sua mãe havia agido pelas costas. Mas quando chegou ao endereço que tinha nos arquivos da empresa, encontrou a casa vazia. A família Faria se mudou no fim de semana, explicou uma vizinha. A Beatriz estava desesperada. Disse que tinha perdido o emprego e não ia conseguir pagar o aluguel. Levaram a mãe doente e tudo. Para onde foram? Não sei, moço. Acho que para o interior, com uns parentes. Victor vasculhou a cidade durante 3 dias. Contratou detetives particulares, checou hospitais, postos de saúde. Beatriz havia simplesmente desaparecido. Na quinta-feira, Helena apareceu novamente em seu escritório. Ainda procurando sua Cinderela? Perguntou ela com desdém. Onde ela está? Longe de você, como deve ser. Helena se sentou elegantemente. E agora temos assuntos mais importantes para tratar. Os Monteiro estão impacientes. Você precisa anunciar seu noivado com Isabela. Nunca. Victor, seja razoável. Isabela é perfeita para você. Mesma classe social, mesma educação, mesma visão de mundo. Vocês dois juntos consolidarão o maior império financeiro do país. Eu não amo Isabela. Você vai aprender. O amor vem com o tempo, com a convivência. Helena se inclinou para a frente. E caso esteja pensando em encontrar sua faxineira, saiba que isso seria muito prejudicial para ela. O que você quer dizer? Helena abriu a bolsa e retirou um envelope. Lembra-se das fotos que mencionei? São bem explícitas. Se elas se tornarem públicas, imagine o constrangimento para a pobre Beatriz e para a mãe doente dela. Victor pegou o envelope com mãos trêmulas. As fotos mostravam Beatriz mais jovem, em momentos íntimos com Eduardo Marques. Não eram pornográficas, mas eram comprometedoras o suficiente para destruir qualquer chance que ela tivesse de reconstruir sua vida. Você realmente faria isso? Se for necessário para proteger minha família, sim. Helena se levantou. A escolha é sua, Victor. Case-se com Isabela e essas fotos ficam comigo para sempre. Continue procurando por Beatriz e elas estarão na internet amanhã. Naquela noite, Victor bebeu sozinho em seu apartamento pela primeira vez em anos. As palavras de sua mãe ecoavam em sua cabeça, misturando-se com as lembranças do beijo de Beatriz entre a fumaça, da forma como ela havia dito que o amava. Às 2 da madrugada, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Victor. A voz de Beatriz estava rouca, cansada. Beatriz, onde você está? Eu procurei por você em toda a cidade. Eu sei. Ouvi dizer que você mandou me procurar. Não, Beatriz, eu não tive nada a ver com sua demissão. Foi minha mãe, ela agiu pelas minhas costas. Não importa mais, Victor. Como não importa? Claro que importa. Eu amo você. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Minha mãe morreu ontem, disse ela finalmente. Victor sentiu como se o mundo tivesse parado. Beatriz, eu sinto muito. Ela morreu num hospital público em Ribeirão Preto, porque eu não tinha mais dinheiro para o tratamento particular. Morreu me pedindo perdão por ser um fardo para a família. A voz de Beatriz se quebrou. E sabe o que é pior? Ela morreu acreditando que eu era realmente o que sua mãe disse que eu era. Uma oportunista que se envolveu com o patrão. Isso não é verdade. Não é? Então por que você duvidou de mim? Por que acreditou em cada palavra que sua mãe disse? Victor não soube o que responder. Você quer saber a verdade sobre Eduardo Marques? Eu tinha 19 anos quando comecei a trabalhar para ele. Era virgem, nunca havia namorado sério. Ele me cortejou durante meses, me fez acreditar que era especial. As fotos foram tiradas numa festa de confraternização da empresa.
Ele me chamou para conversar num quarto reservado e havia um fotógrafo escondido. O dinheiro era chantagem. Ele disse que se eu não continuasse me encontrando com ele, publicaria as fotos. Victor fechou os olhos, sentindo náusea. Quando engravidei, pensei que ele assumiria a responsabilidade. Ao invés disso, ele me demitiu e espalhou que eu era uma interesseira que tentou seduzi-lo. Perdi o bebê sozinha, num hospital público, sem ninguém. A voz de Beatriz estava estranhamente calma. E agora, 17 anos depois, estou passando pela mesma coisa de novo. Beatriz, não é a mesma coisa. Eu amo você. Você ama uma fantasia, Victor. Você nunca me conheceu de verdade. Se conhecesse, teria confiado em mim quando sua mãe mostrou aqueles papéis. Eu estava confuso, assustado. E eu estou cansada. A voz dela estava se desvanecendo. Cansada de lutar, cansada de ter que provar meu valor, cansada de ser julgada pelo meu passado. Onde você está? Vou buscá-la agora. Não, Victor, acabou. Sua mãe ganhou. Houve uma pausa. E ela estava certa sobre uma coisa. Nós não pertencemos ao mesmo mundo. Eu nunca deveria ter esquecido disso. A ligação se encerrou. E quando Victor tentou ligar de volta, o número estava desconectado. Ele ficou 3 dias sem dormir, contratando mais detetives, oferecendo recompensas, movendo céu e terra para encontrá-la. Mas Beatriz Faria havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Na segunda-feira seguinte, Helena entrou em seu escritório com um sorriso triunfante. Os Monteiro estão esperando sua resposta, Victor. O noivado será anunciado amanhã nos jornais. Victor olhou para a mulher que o havia criado, que havia destruído a única coisa boa em sua vida e, pela primeira vez na vida, a odiou completamente. Mas assentiu com a cabeça, porque sabia que não tinha mais escolha. Beatriz havia desaparecido de sua vida para sempre, e ele tinha que aceitar que seu amor por ela havia sido sua perdição. 2 meses depois, Victor estava noivo de Isabela Monteiro. As revistas de sociedade celebravam a união como o casamento do século, mas aqueles que o conheciam bem notavam que o bilionário havia se tornado uma sombra de si mesmo. Magro, pálido, ele cumpria os compromissos sociais como um autômato, sorrindo quando necessário, dizendo as palavras certas, mas com os olhos vazios. A cerimônia de noivado havia sido um evento grandioso no Copacabana Palace, com 300 convidados da elite brasileira. Victor passara a noite inteira procurando por Beatriz, entre os garçons e funcionários do hotel, numa esperança desesperada e irracional de que ela estivesse ali, trabalhando, viva. Mas ela não estava. Helena observava o filho com satisfação, discreta. Sua missão estava cumprida. O casamento seria em dezembro, apenas 6 meses depois que aquela aventura deplorável havia começado. Logo, Victor esqueceria completamente a faxineira e assumiria seu lugar como cabeça da dinastia Thorne Monteiro. O que Helena não sabia era que, a 200 quilômetros de distância, em Ribeirão Preto, Beatriz Faria estava muito viva e planejando sua vingança. Depois da morte de sua mãe, Beatriz havia caído numa depressão profunda. Durante semanas, não conseguiu sair da cama no pequeno apartamento que alugara com o dinheiro da venda de todos os seus pertences. Seus irmãos, Júlio e Marina, se revezavam para cuidar dela, preocupados ao vê-la definhando. Foi Marina quem primeiro sugeriu que eles deveriam lutar. Bia, você não pode deixar eles ganharem assim, disse a irmã de 16 anos, mostrando-lhe uma revista onde Victor e Isabela posavam sorridentes. Você me ensinou a vida toda que a gente nunca desiste. Onde está a mulher que criou a gente sozinha depois que o papai morreu? Beatriz olhou para a foto de Victor.
Mesmo sorrindo, ela podia ver a tristeza em seus olhos. Conhecia aquele homem, melhor do que ele imaginava. Não adianta lutar, Marina. O mundo deles é diferente do nosso. É diferente, mas não é intocável. Júlio, agora com 20 anos e estudando jornalismo numa universidade pública, se aproximou das irmãs. Bia, eu passei os últimos 2 meses investigando a família Thorne e descobri coisas interessantes. Ele abriu um notebook e mostrou páginas impressas de sites, documentos digitalizados, fotos antigas. Helena Thorne não é a santa que finge ser. Ela já destruiu outras pessoas antes de você. Beatriz se sentou na cama. Pela primeira vez, em semanas prestando atenção ao que acontecia ao seu redor. O que você descobriu? Em 1987, o avô de Victor, Francisco Thorne, estava prestes a se casar com uma mulher chamada Carmen Silva. Ela era professora, vinha de família simples. Helena, que na época tinha apenas 20 e poucos anos, orquestrou um escândalo para separar os dois. Conseguiu fotos comprometedoras de Carmen com um ex-namorado, espalhou rumores de que ela estava interesseira, forçou Francisco a romper o noivado. Júlio virou a página. Carmen nunca se casou depois disso. Morreu sozinha aos 70 anos, dando aulas numa escola pública, mas deixou um diário. Ele mostrou páginas digitalizadas de um caderno antigo. Ela descreveu tudo, como Helena. A chantageou, como armou para ela perder o emprego, como espalhou mentiras sobre ela por toda a alta sociedade. Carmen escreveu que Helena havia dito exatamente o que disse para você, que se ela não se afastasse de Francisco, as fotos seriam publicadas. Beatriz sentia sua raiva crescer pela primeira vez em meses. Tem mais, continuou Júlio. Em 1995, Victor tinha um meio-irmão, filho ilegítimo de Francisco, com uma secretária. O menino, Rafael, tinha 15 anos e Francisco queria reconhecê-lo, oficialmente incluí-lo na herança. Helena orquestrou um acidente. O menino foi atropelado por um motorista bêbado que nunca foi identificado. Rafael sobreviveu, mas ficou paraplégico. Francisco, devastado, desistiu de reconhecê-lo e o mandou para um colégio interno na Europa. Meu Deus, sussurrou Beatriz. Rafael ainda está vivo, mora em Londres, trabalha como advogado especializado em direitos humanos. E ele odeia Helena Thorne tanto quanto você. Marina se aproximou. Bia, você não é a primeira mulher que Helena destruiu, mas pode ser a última. Beatriz ficou em silêncio por vários minutos, processando as informações. Finalmente, se levantou e foi até o espelho. A mulher que a encarava estava mais magra, mais pálida, mas havia uma determinação nova em seus olhos. O que vocês acham que eu deveria fazer? Júlio sorriu. Vamos para São Paulo. Vamos provar para todo mundo quem Helena Thorne realmente é. E como fazemos isso? Simples, disse Marina. Vamos ao casamento. Nas 3 semanas seguintes, os irmãos Faria trabalharam como uma pequena operação de espionagem. Júlio usou seus contatos da faculdade de jornalismo para conseguir informações sobre a cerimônia. Marina, que havia herdado a inteligência da irmã mais velha, criou identidades falsas para eles conseguirem acesso aos fornecedores do evento. Beatriz, por sua vez, entrou em contato com Rafael Thorne, através de um e-mail que Júlio conseguiu descobrir. A resposta veio em 24 horas. Beatriz, li sobre você nas notícias. Sei exatamente pelo que passou. Helena destruiu minha família também. Se você está disposta a lutar, eu tenho informações que podem acabar com ela para sempre. Mas precisa ser no momento certo, na frente das pessoas certas. O casamento de Victor seria perfeito. Estou voltando ao Brasil. RT. Rafael chegou ao Brasil numa sexta-feira de novembro, 3 semanas antes do casamento.
Ele tinha 42 anos, cabelos grisalhos precoces e movia-se numa cadeira de rodas, com a elegância de quem havia aprendido a transformar sua deficiência em força. Quando se encontrou com Beatriz num café discreto no centro de São Paulo, ela ficou impressionada com a semelhança entre ele e Victor. Helena pensou que, me matando, ela resolveria o problema, disse Rafael sem preâmbulos. Mas só conseguiu criar um inimigo para a vida toda. Ele abriu uma maleta e retirou documentos, fotos, gravações. Passei 25 anos coletando evidências contra ela. Provas de chantagem, de ameaças, de crimes que ela cometeu para proteger o império da família. Sozinho, nunca consegui usá-las. Quem acreditaria no filho bastardo contra a matriarca respeitada? Beatriz folheou os documentos, vendo uma trilha de destruição que se estendia por décadas. Mas agora, continuou Rafael, com seu testemunho, com a história de Carmen Silva que meu irmão descobriu, temos chance de expô-la publicamente. O casamento será transmitido ao vivo, 200 convidados da elite, imprensa internacional. Se conseguirmos chegar até lá... Como vamos entrar no casamento? Perguntou Beatriz. Rafael sorriu, e pela primeira vez ela viu um pouco de Victor naquele sorriso. Deixe isso comigo. Tenho algumas cartas na manga que Helena não imagina. Enquanto isso, em São Paulo, Victor estava cada dia mais desesperado. Havia contratado a melhor agência de detetives do país para encontrar Beatriz, oferecido uma fortuna em recompensa, mas ela havia simplesmente desaparecido. Há 2 semanas do casamento, ele tomou uma decisão drástica. Invadiu o escritório de Helena no meio da noite, forçou o cofre e pegou o envelope com as fotos de Beatriz. Queimou tudo. Se você publicar qualquer coisa sobre ela, disse ele para Helena no dia seguinte, eu conto para a imprensa tudo sobre seus métodos, tudo sobre Carmen Silva, tudo sobre Rafael, tudo sobre as outras mulheres que você destruiu ao longo dos anos. Helena o encarou friamente. Você não tem provas de nada. Não tenho. Você acha que eu passei todos esses anos sem perceber o que você fazia? Que eu não sabia sobre os detetives particulares, as chantagens, os acidentes convenientes? Victor se aproximou dela. Eu tenho provas, mãe, e se você encostar um dedo em Beatriz, mesmo que seja apenas espalhando rumores, eu acabo com você. Helena percebeu pela primeira vez que havia subestimado o próprio filho. Muito bem, disse ela finalmente. Mas o casamento acontece. É tarde demais para cancelar. O casamento acontece, concordou Victor, mas depois disso, você se afasta dos meus negócios e da minha vida para sempre. O que nenhum dos dois sabia era que Beatriz Faria já estava de volta a São Paulo, hospedada num hotel simples no centro da cidade, com um plano que mudaria suas vidas para sempre. O casamento seria em 1 semana, e ela estava pronta para a batalha final. O dia do casamento amanheceu ensolarado em Mínimo Síntese, São Paulo. A Catedral da Sé estava decorada com milhares de rosas brancas e orquídeas. Um espetáculo que havia custado mais de 2 milhões de reais. 200 convidados da elite brasileira ocupavam os bancos de mogno, enquanto câmeras de televisão transmitiam o evento ao vivo para todo o país. Victor estava no altar havia 10 minutos, impecável em seu smoking Armani, mas qualquer pessoa que o olhasse de perto podia ver que ele estava destruído. Suas mãos tremiam ligeiramente e ele olhava constantemente para a entrada da catedral, como se esperasse que alguém aparecesse para salvá-lo daquele pesadelo. Isabela Monteiro estava radiante em seu vestido de 15 mil euros, caminhando lentamente em direção ao altar no braço de seu pai. A marcha nupcial ecoava pelas abóbadas góticas da catedral, mas para Victor o som era como um funeral. Helena Thorne, sentada na primeira fileira,
observava tudo com satisfação absoluta. Finalmente, depois de meses de luta, sua vitória estava completa. Em poucos minutos, Victor seria oficialmente casado com Isabela e a dinastia Thorne Monteiro estaria consolidada. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais. Victor respondeu mecanicamente às primeiras perguntas, sua voz soando distante e sem vida. Se alguém souber de algum impedimento para que este casamento não se realize, disse o padre, fale agora ou cale-se para sempre. Foi nesse momento que as portas principais da catedral se abriram com um estrondo. Beatriz Faria entrou caminhando devagar, vestindo um elegante vestido azul marinho que realçava seus olhos castanhos. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Ela não estava mais magra e abatida. Havia uma força nova nela, uma determinação que fez todos os presentes se virarem para olhá-la. Um murmúrio de choque percorreu a catedral. Victor sentiu como se seu coração tivesse parado de bater. Eu me oponho a este casamento, disse Beatriz, sua voz clara ecoando por toda a catedral. Helena se levantou bruscamente. Seguranças! Tirem essa mulher daqui imediatamente. Mas antes que qualquer segurança pudesse se mover, um homem em cadeira de rodas entrou pela porta lateral da catedral. Raphael Thorne, vestindo um terno impecável, dirigiu-se diretamente. Para o altar. Eu também me oponho, disse ele, sua voz carregando toda a autoridade de um advogado experiente, e tenho motivos legais para isso. O silêncio na catedral era absoluto. Helena havia ficado lívida ao ver Rafael. Senhoras e... Senhores, disse Rafael, retirando um documento de sua pasta. Meu nome é Rafael Thorne, meio-irmão de Victor Thorne. E vim aqui hoje para expor a verdade sobre Helena Thorne e os métodos que ela usa para controlar sua família. Tirem esse homem daqui, gritou Helena, mas sua voz saiu esganiçada, desesperada. Durante 25 anos, continuou Rafael, agora se dirigindo diretamente às câmeras de televisão, esta mulher destruiu vidas para proteger seus interesses. Ela chantageou, ameaçou e até mesmo orquestrou tentativas de assassinato. Ele começou a mostrar documentos, fotos, gravações. Aqui estão as provas de como ela destruiu Carmen Silva em 1987, impedindo que meu avô se casasse com ela. Aqui estão os registros do acidente que me deixou paraplégico quando eu tinha 15 anos, um acidente que ela pagou para acontecer. A congregação estava em estado de choque. Repórteres corriam para conseguir os melhores ângulos, enquanto convidados sussurravam entre si, incrédulos. Beatriz se aproximou do altar, onde Victor a olhava como se estivesse vendo um fantasma. Mais recentemente, disse ela, sua voz firme e clara, Helena Thorne usou os mesmos métodos contra mim. Quando Victor se apaixonou por mim. Sim, senhoras e senhores, este homem está perdidamente apaixonado por uma ex-funcionária da limpeza. Ela me chantageou, me perseguiu e me forçou a desaparecer. Victor deu um passo em direção a ela. Beatriz... Ela me demitiu sem autorização dele, continuou Beatriz, agora olhando diretamente para as câmeras. Colocou meu nome numa lista negra para que eu não conseguisse emprego em São Paulo. Ameaçou publicar fotos íntimas minhas se Victor tentasse me procurar. E quando isso não foi suficiente, me forçou a fugir da cidade. Helena tentou se aproximar do altar, mas 2 seguranças, que Rafael havia contratado discretamente, a impediram. Você não tem provas de nada, gritou ela. Tenho todas. As provas, respondeu Beatriz calmamente. Ela retirou um pequeno gravador de sua bolsa, incluindo nossa conversa de 3 dias atrás. A voz de Helena saiu clara do gravador. Muito bem, eu admito.
Fiz tudo isso para proteger minha família. E faria de novo. Pessoas como você não merecem ser felizes com pessoas como nós. A gravação havia sido feita quando Beatriz, fingindo-se de derrotada, havia procurado Helena para negociar. Helena, confiante em sua vitória, havia confessado tudo. O caos se instalou na catedral. Convidados se levantavam, repórteres gritavam perguntas, flash de câmeras explodiam por todos os lados. No meio de toda a confusão, Victor se aproximou de Beatriz. Você voltou, disse ele, a voz embargada de emoção. Eu nunca deveria ter partido, respondeu ela, os olhos brilhando com lágrimas. Mas você duvidou de mim, Victor. Quando sua mãe mostrou aqueles papéis, você acreditou nela. Eu estava com medo de que fosse verdade, com medo de perder você, com medo de tudo. Victor segurou o rosto dela entre as mãos. Mas eu nunca parei de te amar, nem por um segundo. E eu nunca parei de te amar também, sussurrou ela, mesmo quando pensei que você havia me traído. E Isabela Monteiro, que havia assistido a tudo em estado de choque, finalmente encontrou sua voz. Victor, disse ela, retirando o véu da cabeça. Nós dois sabemos que este casamento era apenas um negócio. Você nunca me amou. E eu mereço alguém que me ame de verdade. Ela se aproximou dele e de Beatriz. Vá atrás da sua felicidade. Vá atrás do seu amor verdadeiro. Victor olhou para Beatriz e, pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. Beatriz faria, disse ele, ajoelhando-se ali mesmo diante de 200 pessoas e câmeras de televisão ao vivo. Você quer se casar comigo? Agora, aqui, na frente de todos? Beatriz riu através das lágrimas. Victor Thorne, você está pedindo a uma ex-faxineira para se casar com você numa catedral, na frente de toda a elite de São Paulo? Estou pedindo à mulher que amo para se casar comigo, respondeu ele. Não me importa quem está assistindo. Então, sim, disse ela, puxando-o para cima e o beijando diante de todos. Sim, eu aceito me casar com você. O padre, completamente perdido em meio ao caos, acabou oficiando a cerimônia mais inusitada de sua carreira. Victor e Beatriz trocaram votos improvisados, promessas de amor verdadeiro que fizeram muitas pessoas na congregação chorarem de emoção. Quando se beijaram como marido e mulher, a catedral explodiu em aplausos, mesmo de pessoas que minutos antes os julgavam um escândalo. Helena Thorne foi escoltada para fora da catedral pelos seguranças, gritando ameaças que ninguém mais levava a sério. As evidências apresentadas por Rafael já estavam sendo analisadas pelas autoridades, e ela enfrentaria anos de batalhas judiciais. 6 meses depois, Victor e Beatriz estavam na praia de Trancoso, celebrando uma segunda cerimônia. Desta vez, uma festa íntima, apenas com a família e amigos verdadeiros. Júlio e Marina estavam lá, orgulhosos da irmã que nunca desistiu de lutar. Rafael havia se tornado o braço direito de Victor nos negócios, ajudando-o a transformar o império familiar numa empresa mais ética e humana. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Beatriz, aninhada nos braços de Victor enquanto observavam o pôr do sol. Só de uma coisa, respondeu ele, beijando seus cabelos, de ter demorado 3 anos para ter coragem de falar com você. E eu me arrependo de ter duvidado que o amor verdadeiro pudesse existir, disse ela, virando-se para olhá-lo. Você me ensinou que não importa de onde viemos ou para onde vamos, o que importa é com quem escolhemos caminhar. Eles se beijaram enquanto o sol se punha no horizonte, 2 corações que haviam encontrado um no outro a força para enfrentar qualquer tempestade,
No final, o amor havia vencido, não apenas o amor romântico, mas o amor pela verdade, pela justiça, pela família e pela coragem de lutar pelo que é certo. E Beatriz Faria, a ex-faxineira que se tornara Beatriz Thorne, provou para o mundo inteiro que não há barreira que o amor verdadeiro não possa derrubar.